Olá, você tem dormido bem? Está se preparando para envelhecer com saúde e qualidade de sono? Eu sou Sérgio Brandão, jornalista especializado em ciência e medicina, e estou aqui no estúdio com a Andréa Bacelar, neurologista, médica especialista em medicina do sono e membro da diretoria da Associação Brasileira do Sono. Andréa, como se pode chegar à terceira idade dormindo bem e com saúde mental? A primeira questão, Sérgio, é entender que o sono é um processo e que ele se modifica ao longo da vida. E que a gente tem que se preocupar sempre, né? A gente não pode fazer greve de sono, a gente não pode privar-se de sono, porque isso a gente vai pagar essa conta, e essa conta vai chegando com a idade. E não adianta, com a idade os sistemas tendem a falhar. Se a gente tem alguma predisposição genética a ter alguma lesão, a ter alguma enfermidade, ela vai acontecer nesse momento. E se a gente dormiu mal, e se a gente se privou de sono, é o momento dessa doença acontecer. Pois é, hoje em dia as pessoas já têm bastante informação, por exemplo, o tabagismo caiu muito no Brasil, as pessoas sabem a importância de fazer exercício físico, algumas procuram fazer, outras não, mas pouca gente ainda dá a importância que deveria dar a dormir bem, a dormir melhor, não é isso? A privação do sono hoje é o principal transtorno do sono e ela é voluntária, né? A gente é que causa, não está descrito que nós teremos esse problema, né? Como a apneia do sono, às vezes a gente tem uma anatomia indesejável e por isso a gente tem a apneia do sono, né? Demência, muitas vezes a gente está marcado geneticamente a partir dos 70 anos, desenvolver um depósito de uma proteína e perder neurônio e perder a memória em médio e longo prazo. Mas privar-se de sono é uma decisão nossa. Bom, inclusive o mal de Alzheimer, né, que afeta pessoas principalmente a partir dos 65 anos e vai se agravando à medida que a idade avança, está associado a um problema do sono, não é isso? Pode explicar melhor? Então, a gente tem alguns depósitos de proteínas que vão acontecendo no sistema nervoso central. É lógico que existem vários fatores de risco, existem Alzheimer de fatores genéticos, que a gente está marcado, eu terei Alzheimer porque eu estou marcada a ter essa proteína depositada. Existem fatores ambientais também que aceleram ou predispõem, e um deles é a insônia ou a privação voluntária de sono. Eu tenho inclusive uma arte aqui para mostrar para vocês, que é essa aqui. Então, entendam que o líquor está ali, pulsando e... O que é o líquor? Bom, o líquor é o líquido que banha o sistema nervoso central e ele vai sendo produzido e sendo eliminado. E durante esse processo, ele vai limpando substâncias que vão sendo produzidas e depositadas no sistema nervoso central. Isso dentro do cérebro, não? Dentro do sistema nervoso central, né? Do cérebro, tronco cerebral, cerebelo, todas essas estruturas que compõem o sistema nervoso central. E essas proteínas vão ali sendo depositadas, elas estão aqui marcadas com esse pontinho preto. E aí no momento em que esse líquor vai banhando e vai passando por ali, ele vai eliminando essas proteínas e a gente excreta, elimina. Isso é durante o sono, né? Durante o sono profundo, né? A gente passa numa noite 25% do tempo durante essa fase do sono profundo. E a gente elimina esse beta-amiloide, essa proteína, todas as noites. Agora imagine uma pessoa que passa uma vida com insônia, ou uma vida trabalhando em turno, ou uma vida se privando de sono por autorrecreação. Eu não quero dormir ou eu vou dormir pouco. Quer dizer, essa faxina cerebral noturna não acontece como deveria acontecer. Não acontece como deveria. É lógico que eu não estou determinando que essa pessoa terá Alzheimer, não é isso. Mas essa pessoa necessariamente não está eliminando substâncias como deveria, não está produzindo hormônios como deveria e necessariamente o envelhecimento celular de todas as células do corpo acontecerá mais precocemente, mais rapidamente. Bom, antes do mal de Alzheimer, que é uma das doenças graves, né, da terceira idade, principalmente na terceira idade,
Tem questões como perda de memória também, que inclusive em pessoas mais jovens que também estão relacionadas a um sono inadequado, não é isso? Exato, né? Durante a noite, a gente tem duas etapas. Viver um sono bom para aprender durante o dia e aprender durante o dia e sedimentar essa informação na próxima noite. A gente tem o sono é fundamental sempre. Antes do aprendizado e após o aprendizado, existem inúmeros experimentos, né, mostrando pré e pós, pessoas que dormiram ou que ficaram privadas de sono, quem aprendeu e quem não aprendeu, mostrando a necessidade da gente passar por todos os estágios de sono para efetivamente termos uma memória recente, funcionando, uma memória de médio e longo prazo funcionando adequadamente. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações sobre como você pode se prevenir para chegar à terceira idade, não só dormindo melhor e tendo uma saúde melhor. Fique aí, voltamos já já. E aí, você está se preocupando em dormir melhor hoje para chegar à terceira idade dormindo bem e com boa saúde? André, como é que é o sono normal na terceira idade? É muito importante porque as pessoas pensam, nossa, eu não estou dormindo mais como eu dormia, isso é problema? Então eu queria mostrar uma arte rapidinho, só para você entender que é normal mudar um pouco o seu padrão de sono. Então vamos lá. Aqui em vermelho e azul é uma diferenciação dos estágios de sono, né? A gente tem o sono REM, que é um tipo de sono, que é o sono que você sonha, que movimenta os olhos, que o corpo está relaxado, e o azul não REM. Então o bebê dorme lá 20 horas. O adulto, lá na metade desse gráfico, dorme lá 7 a 8 horas. E o idoso, lá na metade, no final do gráfico, dorme lá 6 a 8 horas. Aí vejam, com menos sono REM, vermelhinho, e com menos sono não REM também, mas a proporção é essa, mais sono não REM e menos sono REM. Por quê? Isso tem a ver com neurotransmissores, a gente diminui também a produção de alguns neurotransmissores, a acetilcolina é um deles. Então isso é normal. Mais uma arte aqui para vocês verem. Olha a diferença. Aí a arquitetura do sono de uma noite. Criança. Então lá, sono 1, sono 2, sono 3 e o pretinho sono REM. Criança de uma noite, adulto uma noite. Vocês podem ver que tem mais sono REM na segunda metade da noite. Olha o idoso. Olha como é que o sono é mais fragmentado. Quando está mais em cima é quando acorda. Olha a parte final do gráfico do idoso, mostrando que ele acorda mais vezes e volta a dormir. Então é comum o idoso, acordei um pouquinho, voltei a dormir, acordei mais um pouquinho, voltei a dormir. Isso não é doença, isso tá ok. Você descansa, você acorda durante a manhã, você pode ter um avanço de fase, ou seja, ter sono um pouco mais cedo, acordar lá para as 5 horas da manhã, acordar mais cedo. Ok, isso faz parte da ontogênese do sono. Na vida isso acontece naturalmente e você não tem que sofrer por isso, tem que se adequar a isso. Agora, existem problemas de sono. Então, bom, eu estava reparando, em relação aos gráficos, eu reparei que na fase da terceira idade, entre os idosos, tem menos sono REM, que está associado a sonhar, né? Você sonha quando está no sono REM, essa fase chamada sono REM, não é isso? Quer dizer, o idoso ele sonha menos do que uma pessoa, do que o bebê, por exemplo? Isso, sonha menos. Ele tem menos percentual de sono REM, porque ele tem menos neurotransmissores que atingem essa etapa do sono. Agora, é importante todo mundo, da criança ao idoso, ter essa fase do sono REM, né? Porque é nessa fase que acontece... Mas o idoso também tem. Também tem. Também tem. E além de você sonhar, por que essa fase REM é importante? Ter o sono REM durante o sono? Porque é o momento da atonia muscular, é o momento do relaxamento da musculatura,
É o momento também da consolidação da memória, né? Durante a fase profunda do sono, que é o N3, a gente também tem um processo da memória, a gente também leva do sono leve para o sono profundo, a gente leva para áreas corticais a memória, e durante o sono REM a gente consolida essa memória. Então é todo um processo de memorização que o idoso também tem isso tudo, porém menos, a gente aprende menos. Na verdade, né, a gente estudando a questão do aprendizado, depois dos 25 anos, a gente passa a aprender menos. Então entendam que a gente começa a perder neurônio a partir dos 25 anos, não é a partir dos 65 anos. Mas isso é normal, isso é fisiológico. O que não quer dizer que a gente não deva procurar continuar se informando e aprendendo sempre a vida toda. Muito, né? A criança aprende mais rápido, mas o idoso, assim como eu, também aprende o todo dia. Eu estou aprendendo um monte de coisa aqui com você. Aprende e faz sinapse. E é isso que a gente tem que entender, que o idoso ele pode ter uma dificuldade maior dessa quantidade de absorver, ele absorve menos do que um adolescente, por exemplo, mas as sinapses estão ali acontecendo, e ele deve estimular estas sinapses, e logicamente com coisas mais motivantes, mais cativantes, mais interessantes, né? Cada um tem as suas preferências, e a gente vai partir para essa linha de interesse pessoal. André, na sua experiência clínica, quais são as principais queixas de pessoas na terceira idade? Olha, muita queixa de insônia, muita queixa de distúrbios de movimento, distúrbios pernas inquietas, distúrbios de sono REM, distúrbios de movimento durante o sono. A apneia do sono é muito mais prevalente no idoso, enquanto que no jovem, no adulto, é ali 30%, no idoso 50% a 70%, então é muito comum a apneia do sono no idoso. Noctúria é muito frequente. O que é isso? Que é levantar à noite para urinar, e isso fragmentar o sono do idoso. A questão da dor e sono é um binômio também muito frequente, porque a dor gera despertar e gera dificuldade em voltar a dormir, e o idoso tem muita dor, então é uma associação muito frequente. E, logicamente, aquela questão que a gente já falou num outro programa, que é o transtorno mental e o sono de má qualidade, né? Eu ter alteração de humor, ter depressão, ter ansiedade, ter medo, ter pânico, e ter insônia, ter distúrbios de sono associados, e não tratar, e não buscar ajuda. A polifarmácia, né? Existem medicações que estimulam e que fragmentam o sono, existem medicações que geram muita sonolência, que geram chances de queda no idoso, na madrugada, e interferem negativamente no sono. A polifarmácia são pessoas idosas que tomam medicamentos para vários problemas de saúde, e isso pode prejudicar o sono também. Bom, mas é importante saber que tem tratamento para tudo, né? E que cultivar bons hábitos também pode ajudar você a chegar à terceira idade com mais saúde física e mental também, e dormir melhor. É o que nós vamos ver no terceiro bloco daqui a pouco. Até já! Então, você está se cuidando para chegar à terceira idade saudável, bem-humorado, de bem com a vida? Dormir é importante, né, André? Quais são os hábitos que você recomendaria enquanto médica, especialista em medicina do sono, para as pessoas que estão querendo se preparar para chegar bem à terceira idade, e aqueles que já estão na terceira idade, assim como eu, o que a gente pode fazer para continuar bem? Eu acho que as pessoas têm que entender a sua nova realidade. Me aposentei, mudei de trabalho, diminuí carga horária, mudei de casa, meus filhos saíram de casa, tenho que cuidar de neto. Qual é a minha rotina? A partir da minha rotina, eu tenho que entender qual é o meu horário de sono, se eu vou cochilar à tarde ou não, e qual é a minha necessidade real de sono. Então, primeiro entender isso, porque senão eu fico assim, eu tenho insônia,
E, na verdade, não tem insônia. Eu, pura e simplesmente, estou dormindo em horários inadequados. Eu acordo 4 horas da manhã. Sim, mas eu fui deitar 8 horas da noite. Então, olha o tempo que eu dormi. Eu já dormi 8 horas, né? Mas eu acordei às 4 da manhã e aí, pelo fato de estar escuro, de estar todo mundo dormindo, eu me rotulo como uma pessoa com insônia. Eu durmo a tarde inteira. Isso não é cochilar. Então, esse não é o hábito regular. Eu sou sedentário. Não se permita isso. Aliás, a partir de hoje, por favor, já comece a fazer um exercício físico. Qual é? É o que o seu corpo permita. Eu tenho uma lesão no joelho, eu tenho uma lesão no ombro, então essa ou aquela atividade eu não poderei fazer. Ou na minha casa, eu moro próximo a um estádio, que tem uma pista, então essa é a atividade que eu posso. Ou não, eu tenho uma piscina ao meu lado, eu tenho um mar à minha frente, então eu vou escolher uma atividade física que eu tenha facilidade de chegar, né, ao local. E que você tenha prazer de fazer também. Que eu goste de fazer e que eu possa fazer. Então, atividade física é fundamental. Escolher o meu horário de dormir, entender o tempo que eu já durmo, né? Porque aí eu falo assim, não, eu quero dormir 9 horas da noite. Não, mas olha, o meu marido só levanta 9 horas da manhã, eu quero levantar com ele. São 12 horas deitado. Isso está errado, né? Uma outra questão é o exercício também mental. A gente está falando de exercício físico, mas o exercício mental é muito importante, né? Uma pessoa que era completamente ativo, de repente, olha, me aposentei, parei tudo, não quero fazer mais nenhuma atividade. Aprender é sempre importante neste momento da vida. Então, eu vou aprender algo novo. Então, um instrumento musical, culinária, uma inserção digital. Eu não preciso ser um analista de sistema, mas eu posso aprender a entrar aqui, a navegar numa plataforma. Então, ter uma inserção digital. Quantos idosos agora na pandemia conseguiram, pelo seu smartphone, falar e enxergar a sua família porque não puderam ter contato físico. Então, isso é muito importante. Ou seja, é você inserir bons hábitos no seu dia a dia. Aliás, isso vale para a vida inteira, né? Mas quando você vai chegando na terceira idade, é importantíssimo você ter consciência de querer chegar até o final da festa da vida bem, com saúde, até dando alegria às pessoas que te cercam também, né? Eu vou até dar meu depoimento pessoal. Eu estou com 72 anos, continuo em atividade, estou aqui apresentando o seu programa, o nosso programa. Faço canoa havaiana, enfim, gosto de fazer trilha na floresta, ou seja, eu me programei a partir dos 50 que eu queria chegar bem à terceira idade, e isso está acontecendo. Então é importante que você também comece, a qualquer tempo da sua vida, a se programar, a colocar bons hábitos no seu dia a dia. Bom, mas está chegando aquela hora que a Andréa tem uma dica especial, que é o Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. Vamos lá. Boa noite com a doutora Andréa Bacelar. Dicas preciosas sobre o sono com quem mais entende do assunto. Bom, nesse programa Sono e Envelhecimento, a minha dica é, próximo à hora de dormir, fazer uma leitura. Ler é uma atividade que estimula maior área neuronal possível. Então você está não somente trabalhando, exercitando o sistema nervoso central e, por outro lado, evitando estímulo e preocupação. Então a área da preocupação está sendo eliminada nessa hora que você tem que se entregar ao sono. Então faça uma leitura prazerosa próxima à hora de dormir, porque ela vai te desacelerar e ao mesmo tempo te levar a imaginações e fazer sinapses nervosas interessantes, que é o que você precisa nesse momento tão interessante da vida. Mas que ótima dica, André. Realmente não botar nada negativo na sua mente
próxima hora de dormir, de preferência o dia inteiro, né? Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, assim como eu com a Andréa, nesse programa sobre como envelhecer com saúde, como dormir melhor e se preparar para chegar na terceira idade em boa forma, de bem com a vida. Andréa, muito obrigado mais uma vez pelos seus conselhos e para vocês, até a próxima.